Serginho, Rodrigo? Tá? Já tá? Já tá. Mas tá transmitindo já, Diego. Em nome de Deus e da nossa comunidade, eu inicio nesse instante a 18ª sessão ordinária aos 5 dias do mês de junho de 2023, exatamente às 20h10. Peço ao senhor secretário que proceda a chamada regimental dos vereadores. Alderi Cláudio Vieira, Alexandre Estevão Silva de Andrade, Diego Aparecido Marques das Flores, presente, Jair Pacífico Júnior, Joel Moreira, José Roberto de Sena, José Vitor de Araújo Biagi, Márcia Regina Enz dos Santos, Maria Helena Briano, Stefano Schwartz Reginato e o Washington Ferreira de Souza. O número de presença é regimental. Peço aos senhores vereadores que façamos a oração do Pai Nosso e da Ave Maria. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Expediente. Ata 20 de 2023. Da 17ª sessão ordinária, realizada no dia 29 de maio de 2023. Em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, e os contrários se levantem. Arquive-se. Requerimento de abertura da comissão processante e impeachment contra o prefeito de Rancharia, de autoria do senhor Agemiro Gabriel dos Santos. Ao senhor secretário para a leitura. Requerimento de abertura da comissão processante e impeachment contra o prefeito de Rancharia, senhor Marcos Slobotkov. Argemiro Gabriel dos Santos, brasileiros, portador do RG 10.798.032 e do título eleitoral número 391.837.701. 75, residente domiciliado à rua Itapira, número 86, Vila Teresa, nesse município de Rancharia, São Paulo. No gozo de meus direitos civis e políticos, com fulcro na nossa Carta Magna, embasado nos artigos 103 e 104 da Lei Orgânica do Município de Rancharia e artigos 110, 111 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Rancharia, São Paulo, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência para oferecer ao presente denúncia com o pedido de abertura da comissão processante e impeachment contra o senhor prefeito municipal, senhor Marcos Slobotkov, pelos fatos a seguir expostos. Dos fatos. Como é de pleno conhecimento dos membros da egressa Casa de Leis, a incidência em atos de improbidade administrativa é fato recorrente na administração do atual prefeito de Rancharia, caracterizados por atos que infringem os princípios da legalidade, moralidade, imparcialidade, publicidade e eficiência, princípios fundamentais que norteiam a administração pública, tomando, por exemplo, a Lei nº 8.666/93, que versa sobre o processo licitatório. É fácil diagnosticar que, em momento algum, pelo menos nos 2 primeiros anos do seu mandato, o alcaide se preocupou em cumprir ou respeitar as normas vigentes. Assim, foi com o processo de compras de insumos para merenda escolar por dispensa de licitação, fato que ensejou uma representação feita por este peticionário junto ao Ministério Público Federal, cuja cópia segue em anexo para uma avaliação pelos nobres membros desta Corte. Verificando-se também que a grande maioria de processos licitatórios de compras e contratações pela administração pública estão eivados de irregularidades. Descarte e sempre em desalinho com as leis. O chefe do executivo segue dilapidando
o erário público ao seu bel prazer e sempre favorecendo terceiros em detrimento do povo pelo qual for eleito. Numa análise perfunctória, somando que foram gastos com superficialidades como, por exemplo, represa de tratamento de esgoto, que só aí foram R$1.600.000, sem licitação, contratação de um programa de software que antes atendia as casas legislativas e executivas ao custo de R$480.000, salvo engano, passou para a astronômica cifra de R$1.500.000, dilapidando o erário público em aproximadamente R$1.020.000. No outro cavalo de Troia, expediente muito usado para confundir a percepção dos membros dessa corte, foi a contratação de uma empresa para fazer um estudo para uma reestruturação do funcionalismo público, ao custo de R$740.000, sendo que tal reestruturação nunca chegou a acontecer. Numa outra investida contra os cofres públicos, o insaciável e famélico dilapidador do erário público cometeu que eu reputo como um dos maiores deboches e insultos às normas que regem a legalidade e moralidade no zelo da coisa pública. Trata-se de 3 contratos marotos com a empresa Bioserviços Especializados para a prestação de serviços de jardinagem, limpeza e manutenção das escolas municipais. Impera observar que, no tocante à limpeza e manutenção, já existiam no quadro de funcionários as serventes para fazerem esse serviço, quanto à jardinagem. Até o presente não foi plantado sequer um pé de tiririca em termos de jardinagem. Como é de conhecimento dos nobres edis, houve 2 contratos de R$1.090.000 pelo período de 90 dias, cada um e mais recentemente, um outro contrato de R$4.248.000 por um período de 12 meses, perfazendo um montante de R$6.428.000 de prejuízo aos cofres públicos, considerando que não houve a prestação dos serviços elencados no contrato com a empresa supracitada. E segue a esteira dos desdouros, tais como contratações de obras superfaturadas. E cito, por exemplo, uma delas, que foi a adequação para captação de chorume no transbordo de lixo ao custo de R$142.000, que nos dias de hoje, empiricamente falando, ainda é possível executar o mesmo serviço por apenas R$42.000, levando em consideração que ainda assim estaria superfaturado. A malversação do erário público alicerçada principalmente nas licitações direcionadas em prol a um pequeno grupo de amiguinhos, sem que vejamos resultados práticos. Senhor Presidente, a continuar principalmente com o último contrato com a Bioserviços Especializados, num cálculo perfunctório, não resta dúvida de que vai ultrapassar a casa dos R$10 milhões. Enfim, são tantas as suspeições de má conduta do chefe do executivo em contratações de serviços com superfaturamento que fica inviável elencar todas, haja vista que é usado o expediente do fracionamento para despistar uma possível apuração por parte do contribuinte. Assim posto, senhor presidente, pelas razões e fatos aqui expostos, e ainda promugnando pela juntada do relatório da CI dos medicamentos nessa petição para fins de maior efeito comprobatório desse pleito. Do requerimento. Antes o exposto e de tudo o que mais consta, requeiro que seja instaurado um regime de urgência, o processo de impeachment ao senhor prefeito municipal,
e para a competente instrução seja requerido o seguinte: o imediato afastamento do senhor prefeito Marcos Lobotikoves, para que não atrapalhe o andamento dos trabalhos da comissão processante. Junto ao Ministério Público Federal seja requerida cópias das investigações acerca da representação apresentada por este peticionário sobre o superfaturamento de insumos da merenda escolar. Procedimento. Tem que ler isso aqui. Precisa não, né? Já por 2. 2. Seja também requerido, junto à Comissão Especial de Inquérito número 01/2022, toda a documentação referente à apuração das licitações de compra de medicamentos, termos em que pede deferimento. Atenciosamente, Rancharia, 22 de maio de 2023, Argemiro Gabriel dos Santos. Nos termos do artigo 104, inciso 3º da Lei Orgânica Municipal, proceda a consulta da Câmara Municipal sobre o procedimento ou não da denúncia, sendo decidida pelo voto de 2/3 dos vereadores. Em discussão, com a palavra o vereador José Vitor. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Trata-se de uma denúncia encaminhada por um munícipe para abertura de uma SEI, para que seja analisada a cassação do prefeito. O impeachment, na verdade, né? Senhor presidente, nós vereadores tivemos acesso a essa denúncia apenas agora, que foi entregue, colocado em cima da nossa mesa, nesse momento, um pouco antes de começar a sessão. Por conta disso, eu peço que seja concedido o prazo de 7 dias para que a gente avalie os fatos ali elencados e, posteriormente, se proceda à votação se vai ser instaurado ou não a competente comissão. Muito obrigado. Em discussão, com a palavra o vereador Alexandre. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, para não fugir do que nós já estamos defendendo há bastante tempo, foi nos apresentado nesse minuto, não nos foi encaminhado antes para leitura e análise da denúncia. Então, eu solicito que seja apreciado ao plenário, no mínimo, o prazo de mais uma sessão, para que possamos analisar a documentação apresentada pelo munícipe. Sem mais. Só um minutinho só, viu? Quem está acompanhando aí. Eu vou colocar em votação, então, um pedido de você para ver se passa. Pode, coloca em votação. A pedido aí, atendendo o pedido do vereador José Vitor, eu coloco em votação. Se alguém vão acatar o pedido dele. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários ao pedido dele se levantem.
Pedido rejeitado do vereador José Vitor, com os votos de Diego Marcos das Flores, Joel Moreira, Márcia Enz, Steph Schwartz Reginato, Washington Ferreira de Souza e Jair Pacífico Júnior. Em discussão? Ô, José Vitor, já falou, já... Com a palavra, vereador. Muito obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, não sabemos quando chegou essa denúncia na casa, né? A gente ouviu, claro, muito murmurinho a respeito disso, muita fofoca, mas a notificação formal de que esse processo de impeachment estava dentro da casa, nós recebemos agora, um pouco antes da sessão. Nós não sabemos se o que consta nesta denúncia tem viabilidade ou não, porque nós pedimos o prazo de 7 dias para analisar e esse prazo foi negado. E agora nós vamos votar o recebimento ou não dessa denúncia. Eu parto do princípio de quem não deve, não teme. Se você não deve, deixa a gente analisar. Então vamos abrir a competente comissão, vamos analisar se o que tem aí de fato é relevante ou não. E daí lá na frente, após uma análise, após o estudo sobre os objetos da denúncia, a gente decide se compensa ou não impeachment o prefeito. Muito obrigado a todos. Continue em discussão. Com a palavra, o vereador Alexandre. Excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas vereadores, munícipes que se encontram nessa galeria, munícipes que estão em casa nos assistindo, boa noite. Então nós recebemos, está aqui o protocolo do dia 22 de maio, foi encaminhada à Procuradoria Legislativa para análise, mas para nós vereadores, recebemos na data de hoje, 5 minutos atrás. Não houve um tempo hábil para análise do que foi proposto, mas, como já disse o nobre vereador, quem não deve, não teme. Se aberta o procedimento investigatório, ao final, há algumas possibilidades. Uma delas é o arquivamento. Se nada for encontrado, se nada for identificado, segue a vida normal do Legislativo e do Executivo e vai para o arquivo. O famoso, quem não deve, não teme. Então, eu acho que é uma grande consideração ou falta de respeito, um munícipe levanta toda a documentação, todos os arquivos e princípios iniciais aqui, a gente vai precisar analisar com calma, mas se o regimento permite, se a lei orgânica do município permite que o munícipe faça essa propositura, a nós, que somos representantes do povo e não representantes do executivo, a nós cabe o quê? Trabalhar. E isso significa o quê? Instaurar a CP, analisar se para fim vai para arquivo, afastamento ou cassação. Boa noite a todos. Em discussão? Com a palavra, a vereadora Márcia Regina. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a toda a mesa diretora, senhores vereadores, a todos que nos acompanham aqui. Bom, eu estava até esses dias longe da casa. Como todo mundo falou, eu escutei rumores sobre isso. Eu só quero dizer uma coisa. Às vezes a gente quer instaurar uma coisa e eu quero saber, isso vai sobrar para funcionalismo de novo? Porque na última instauração que teve aqui de uma investigação, eu só vi funcionários sofrendo.
vereador não sofreu, ninguém sofreu, o prefeito não sofreu, mas os funcionários sim pagaram por isso. Então eu falo para vocês, pense bem, eu acho que está faltando muito amor no coração das pessoas. Eu acho que a busca pelo ter e pelo poder está muito grande. Estou sincera para vocês, passei uns maus momentos e digo, as pessoas estão muito mais preocupadas com si do que com o seu próximo. Então pense bem no que vocês estão fazendo, pense bem em quem vai estar envolvido nisso tudo e coloque uma coisa na cabeça de vocês. A única coisa que levamos dessa vida é o que nós fazemos de coração. Boa noite a todos, fiquem com Deus. Em discussão? Ninguém querendo fazer mais uso da palavra, eu coloco em votação. Os favoráveis ao recebimento da denúncia para abertura da comissão processante permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Pedido rejeitado com 6 votos. Voto de Diego Marcos das Flores, Joel Moreira, Márcia Regina Enz dos Santos, Esther Schwartz Reginato, Jair Pacífico Júnior e Washington Ferreira de Souza. Arquive-se. Edital de convocação de autoria desta presidência. Ao senhor secretário para leitura. Edital de convocação. Audiência pública de aprovação. PL número 059/2023, diretrizes orçamentárias. LDO, para o exercício de 2024. José Roberto de Sena, presidente da Câmara Municipal de Rancharia, comarca do mesmo nome, Estado de São Paulo, nos termos do artigo 261 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Rancharia, torna público o seguinte edital. Faz saber, através do presente edital, que a Câmara Municipal de Rancharia realizará no dia 23/6/2023, às 14 horas, em sua sede, audiência pública de aprovação do projeto de lei número 059 de 2023, protocolado em 31/5/2023, ficando assim toda a população ranchariense convocada para acompanhar a audiência pública de aprovação ao vivo pelo sítio da Câmara Municipal de Rancharia, pelo Facebook da Câmara Municipal de Rancharia e também presencial em nossa galeria. Câmara Municipal de Rancharia, 5 de junho de 2023. José Roberto de Sena, presidente. A Secretaria da Casa para as devidas providências. O ofício 242 de 2023, de autoria do Executivo Municipal, ao senhor secretário para a leitura. Ofício número 242 de 2023. Senhor presidente, com os nossos cordiais cumprimentos, acusamos a recepção do ofício número 067 de 2022, de 23/5 de 2023, contendo o requerimento abaixo, aprovado por esse Legislativo em sessão ordinária do dia 22/5 de 2023. Requerimento número 028 de 2023, autoria, vereador Alexandre Estevão Silva de Andrade, solicitando informações sobre o motivo do não atendimento da reivindicação da indicação que sugere aprimoramento da mobilidade urbana na extensão do Colégio Agrícola. Conforme solicitado, a Secretaria Municipal do Governo informa que, de acordo com o artigo 214 do capítulo 7 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Rancharia, a indicação é o ato escrito em que o vereador sugere medida de interesse público às autoridades competentes, podendo ser acatada ou não pelo Executivo Municipal. Logo, vale destacar que a indicação número 064/2023 foi encaminhada à Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, para que seja analisada e inserida no cronograma de obras do município, caso exista previsão de dotação orçamentária. Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para reiterar os nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Marcos Lobotkov, prefeito municipal. Arquive-se. Ofício 259 de 2023, de autoria do Executivo Municipal. Ofício número 259 de 2023. Senhor presidente, com os nossos cordiais cumprimentos, vimos encaminhar a cópia do PSA 4 de 2021, que apurou a existência ou não de falha funcional quanto à irregular execução contratual do instrumento firmado com a Constrivest Construtora e Comércio Lattes, designada pela Portaria 395/2021.
Pela oportunidade, reiteramos o elevado protesto do estima e apreço. Atenciosamente, Marcos Lobotkov, Prefeito Municipal. Arquive-se o ofício 260 de 2023, de autoria do Executivo Municipal, ao senhor secretário para leitura. Ofício número 260 de 2023. Senhor Presidente, com os nossos cordiais cumprimentos, acusamos a recepção do ofício número 058 de 2023, de 3/5 de 2023, contendo o requerimento abaixo, aprovado por esse Legislativo em sessão ordinária do dia 2/5 de 2023. Requerimento número 026 de 2023. Autoria José Vitor de Araújo Biagi, solicitando informações sobre contrato 337 de 2023, da empresa Bioserve Latna. Com os nossos sinceros e cordiais cumprimentos, formulamos o presente com a finalidade de atender ao requerimento expedido pela Vossa Excelência e o que segue conforme supracitado requerimento. A administração municipal, cumprindo com sua finalidade, promover o bem comum de sua população, com responsabilidade fiscal através do orçamento, programa do exercício de 2023, aprovado por esta egressa Casa de Leis, dando continuidade nas políticas públicas voltadas à área da educação externa, que o contrato objeto supracitado do requerimento será executado no projeto Atividade 2190. Sem mais, para o momento, reiteramos os nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Marcos Lobotkov, Prefeito Municipal. Arquive-se o ofício 261 de 2023, de autoria do Executivo Municipal, ao senhor secretário para leitura. Ofício número 261 de 2023. Senhor Presidente, com os nossos cordiais cumprimentos, acusamos a recepção do ofício número 058 de 2023, de 3/5 de 2023, contendo o requerimento abaixo, aprovado por esse Legislativo em sessão ordinária do dia 2/5 de 2023. Requerimento número 027 de 2023, autoria Alexandre Estevão Silva de Andrade, solicitando informações do desempenho 3955/2021, 5018 de 2022, 8947 de 2022 e 370 de 2023. Com os nossos sinceros e cordiais cumprimentos, formulamos o presente com a finalidade de atender ao requerimento expedido por Vossa Excelência. Segue em anexo, conforme solicitado. Sem mais para o momento, reiteramos o nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Marcos Lobotkov, Prefeito Municipal. Arquive-se o ofício 332 de 2023, de autoria do Executivo Municipal, de autoria da equipe técnica da Vigilância Sanitária, ao senhor secretário para a leitura. Equipe técnica da Vigilância Sanitária, Rancharia, 22 de maio de 2023. Ofício número 332 de 2023. Prezado senhor, vimos por meio deste informar os resultados das análises realizadas através do Proágua nos meses de abril e maio de 2023, cujas cópias seguem em anexo. Sem mais, aproveitamos a oportunidade para reiterar os votos de elevada estima e consideração. Subscrevemos-nos atenciosamente. Ieda Maria Pereira de Almeida, Farmacêutica Vigilância Sanitária. E Denise Godoy Pérez, Secretária Municipal de Saúde. Arquive-se convite de autoria da Secretaria de Cultura e Turismo, ao senhor secretário para a leitura. A Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade, tem a honra de convidar o presidente da Câmara e os demais vereadores para o encontro regional de canto coral, em homenagem aos 88 anos de aniversário de Rancharia. Data 15/6/2023, horário às 19 horas, no Teatro Municipal Laércio Buim. Arquive-se projeto de lei 059 de 2023, de autoria do Executivo Municipal, ao senhor secretário para a leitura da justificativa do referido projeto. Ofício 256 de 2023. Senhor Presidente, nos termos da Constituição Federal, submeto a essa Câmara Legislativa a mensagem de lei número 066 de 2023, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias, LDO, exercício de 2024, que orientará a elaboração e execução da lei orçamentária, LOA, que oportunamente será apreciada e votada por douto plenário. Em consonância com o plano plurianual
PPA 2022-2025, elaboramos a nossa Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO 2024, em atendimento aos dispostos do artigo 165 da Constituição Federal de 1988, na consolidação dos montantes relativos a cada área que compõe o orçamento da Prefeitura. Buscamos um intenso diálogo com todas as unidades e com a sociedade civil através das consultas públicas, audiências presenciais e online, contemplando as diretrizes do plano de governo e em consonância com o plano plurianual, PPA 2022-2025, elaborado para os próximos quadriênios. Apesar de decretado o fim da pandemia pelos governantes, não podemos negligenciarmos os cuidados e prevenção, pois recentemente podemos presenciar pelos veículos de comunicação que a pandemia continua, motivo pelo qual as prioridades, programas e ações poderão ser readequadas à situação econômica por ocasião da LOA 2024, caso haja necessidade, assim como as receitas e despesas previstas nesse projeto de lei. A LDO foi elaborada conforme a legislação vigente, com a finalidade de equilibrar as contas do município e orientar a elaboração da lei do orçamento anual de 2024, motivo pelo qual justifica-se o pedido de aprovação por esta conceituada Câmara de Vereadores. Pela oportunidade, apraz-nos reiterar a Vossa Excelência e a seus pares os protestos de alta consideração e respeito. Atenciosamente, Marcos Lobotkov, Prefeito Municipal. Encaminhe-se às comissões competentes. Não havendo mais material para ser lido no expediente, suspenda a presente sessão por 10 minutos para o sorteio dos oradores inscritos para fazer uso da tribuna. A presente sessão está suspensa por 10 minutos. Convido o vereador Joel Moreira e o Tarzan para o sorteio dos oradores.
Reiniciando os trabalhos, peço ao senhor secretário que proceda à chamada regimental. Alderi Cláudio Vieira, Alexandre Estevão Silva de Andrade, Diego Aparecido Marques das Flores, presente Jair Pacífico Júnior, Joel Moreira, José Roberto de Sena, José Vitor de Araújo Biagi, Márcia Regina Enes dos Santos, Maria Helena Briano, Stefano Schwartz Eginato e Washington Ferreira de Souza. Oradores inscritos para o uso da palavra. Vereador José Vitor. Dispensando a palavra. Vou ter que aguardar um minutinho com a Márcia Enes. Com a palavra, a vereadora Márcia Regina Enes. Dispensando a palavra. Com a palavra, a vereadora Maria Helena. Dispensando a palavra. Vereador Alexandre. Excelentíssimo senhor presidente, na pessoa de quem cumprimento os demais membros da mesa, nobres colegas vereadores, a quem nos ouve por esta galeria ao vivo e também aqueles que nos acompanham em casa, uma boa noite a todos, uma excelente semana. Bom, estamos aí em vias de chegar aí próximo ao dia 13 de junho, né, o aniversário da comarca do nosso município. E então a gente tem aí uma série de programações e esperamos aí que tudo corra bem e que possamos realmente comemorar os 88 anos de emancipação política do município. Bom, e por falar nisso, um desrespeito, eu acredito, aconteceu aqui nessa casa, com o munícipe, né? Ninguém aqui propôs que fosse imediatamente afastado ou imediatamente tomado alguma outra atitude de consequência mais grave. O que nós defendemos aqui foi que fosse recebido por esta Casa de Leis o requerimento de abertura de uma comissão processante. O pedido feito por um munícipe, e atenção, tanto o regimento interno quanto a lei orgânica do município, com fundadas suspeitas, como foi aqui apresentado, muito bem escrito, por sinal, apresenta aqui uma série de denúncias muito grave a respeito de várias contratações, licitações, dispensas, que vão desde a merenda escolar, a contratação sem processo licitatório de 1.600.000 para o conserto da estação de tratamento de esgoto, mais R$1.500.000 também numa cifra astronômica ligada à contratação de software, mais 1.020.000, mais 740.000 na contratação da reestruturação da reforma administrativa, que ainda não ocorreu, 3 contratos com a empresa Bioservice, serviço especializado, um contrato de 1.090.000, outro contrato de 1.090.000, e mais um contrato para 12 meses de 4.248.000, fazendo um total de R$6.428.000. Isso só para mencionar alguns itens da presente denúncia. Ora, uma das funções primeiras de todo o poder legislativo, o próprio nome já diz, é justamente criar leis. E a segunda função, dentro do princípio dos pesos e contrapesos, dos princípios de equilíbrio, é fiscalizar. Hoje nos foi tolhida a oportunidade de abrir um processo investigatório.
e depois analisar as consequências. Poderia ter sido arquivado ou poderia ter tido consequências mais graves, desde que fosse apurado as denúncias. Isso aqui é um procedimento comum em várias câmaras municipais, assembleias legislativas. Isso acontece de maneira rotineira. Então, não acredito que houvesse aí um motivo para rejeição. Mas, enfim, estamos em minoria. Vamos sentar e analisar isso aqui com calma, da possibilidade de instaurar de ofício, pelo número regimental de vereadores, precisamos aí de algumas assinaturas, e conseguindo elementos com respeito a esse requerimento, desde que ele consiga fomentar uma instauração mais madura, junto com outros vereadores, a gente assina a propositura de uma futura comissão de investigação. No demais, gostaria aqui também, fomos convidados aí a estar presentes na APAI, gostaria aqui de mandar um abraço à Rose, mandar um abraço também à Dona Maria Idália. Não poderei estar presente por motivo de trabalho, estou em aula amanhã de manhã, mas vou passar aí depois, ainda essa semana no período da tarde. Continuamos firme aí na ajuda à APAI, essa importante instituição, e aos princípios que ela defende. Gostaria também de convidar os vereadores e convidar também os munícipes. Dia 7, temos ali a festinha junina da Escola Estadual Dom Antônio José dos Santos. Fica bem ali, né, o IE, fica bem no centro ali, uma festinha junina bacana para arrecadar fundos ali para principalmente o Grêmio, os formandos ali. Então a gente conta com a presença, haverá ali barracas típicas, comidas típicas, típico de uma festa junina. Então, dia 7 de junho, próxima quarta-feira aí, ficam todos convidados. No demais, presidente, é isso que eu teria para falar. Uma boa noite a todos e uma excelente semana. Não havendo mais vereadores para fazer uso da tribuna, peço ao senhor secretário que proceda a chamada regimental dos vereadores para darmos início à ordem do dia. Alderi Cláudio Vieira, Alexandre Estevão Silva de Andrade, Diego Aparecido Marques das Flores presente, Jair Pacífico Júnior, Joel Moreira, José Roberto de Sena, José Vitor de Araújo Biagi, Márcia Regina Enz dos Santos, Maria Helena Briano, Stefano Schwartz Eginato e Washington Ferreira de Souza. Ordem do dia. Não havendo mais material destinado à ordem do dia, agradeço aos senhores vereadores pela presença. Exatamente às 21h10, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Uma boa noite a todos e que Deus nos abençoe.